Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Está na hora da gente bater mais um papo super gostoso, bem produtivo, aquele papo para despertar. E hoje, mais uma vez, contando com a audiência dos empresários do turismo, uma turma muito antenada, participativa, que eu tenho certeza que vai amar o nosso assunto de hoje. É um case de sucesso do turismo no Tocantins. E o nosso convidado especial é Nilton Roversi, que é empresário, é vice-presidente da Associação Tocantinense de Turismo Receptivo, ATTR, é também vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo, o setor ligado à FEComércio, é um líder do turismo aqui no Tocantins e um grande parceiro também do Sebrae, que hoje aceitou o nosso convite e está conosco aqui para trocar ideias, para trazer dicas para o empresário ligado ao setor do turismo. Vamos conversar sobre o aspecto de gestão, sobre política, qual política adotar nesse momento para minimizar os impactos para os empresários. Tudo isso a gente vai conversar. Antes de colocar ele dividindo telinha comigo, eu gosto sempre de lembrar os nossos canais de atendimento para você que precisa de uma orientação do Sebrae em qualquer segmento, em qualquer linha de atuação, seja na busca de financiamentos, de crédito, né? Seja uma consultoria rápida aí na área de finanças. Tudo isso o Sebrae está preparado e eu gosto de lembrar que o nosso time de especialistas está conosco. Aqui o Alex Veras é um dos nossos especialistas e ele ligadíssimo no segmento do turismo, atuando aí nesse segmento e por isso aqui presente também para ajudar você. Dúvidas? Vai colocando no chat. Quer falar com a gente? Pelo WhatsApp 9971 2198, pelo telefone 0800 570 0800. Só não pode continuar na dúvida, então entre em contato com a turma de especialistas do Sebrae. Recado dado, vou procurar aqui o meu amigo Nilton Roversi, esse grande parceiro, um case de sucesso que merece aqui bater um papo com a gente. Vamos ver como ele está lidando com essa situação, como ele está... Tô buscando aqui, Águas do Jalapão, pousada Águas do Jalapão. Procurando e aqui trazendo ele comigo, porque ele tem muito a nos orientar, nos contar como ele está percebendo o cenário atual. Olá! Ajuste de câmeras, tudo jóia? Bacana, bem-vindo. Boa noite. Regina, se não fosse desse jeito, não era eu. Não deu certo com o computador, meu telefone estava acabando a bateria. Isso é para essas coisas, né? Botei o João para sair correndo da casa dele para trazer o telefone dele para mim. Só se é para isso. Bom que chegou. A gente fica feliz porque estamos aqui ao vivo. Ao vivo tem improvisos, tem ali uns ajustes finais. Mas que bom que você está com a gente e a gente vai poder conversar. Qualquer probleminha que você tiver, é só falar, a gente dá um jeitinho daqui também, tá? Mas o que vale é você poder conversar com a gente e contar todas as suas percepções, as suas dicas, o que você pode trazer para acolher amenizar essa angústia dos empresários desse segmento que está muito afetado aqui no Tocantins, né? Mas a gente vai dando dados daqui a pouco e mostrando quanto esse segmento tem crescido e, por isso, está sendo muito impactado aqui no estado. Eu queria, para começar essa conversa, que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória enquanto empresário, na área do turismo, inclusive, e como que você resolveu empreender aqui no Tocantins. Conta para a gente. Tá bom. Bom, Regina, eu quero agradecer a oportunidade que o Sebrae está me dando de trazer nesse momento de tanta angústia e dificuldade um conforto e uma esperança. É uma satisfação estar aqui com vocês e essa parceria com o Sebrae ela é para toda a vida. Realmente vocês não estão deixando a mão das pessoas. Eu sou engenheiro agrônomo por formação, por paixão também.
me ajuda muito, inclusive, no turismo. Mas no turismo eu entrei junto com a minha família, nossa empresa é uma empresa familiar, e eu comecei em 2007 com a aquisição de uma área em Ponte Alta e nós iniciamos um trabalho de formação dessa pousada. Consenso, a partir de uma discussão em família, e eu sempre junto com a minha família trabalhando, e o João, que é meu irmão, que é meu sócio em tudo, nós iniciamos esse trabalho com o apoio financeiro do meu pai, da minha mãe e dos demais. E esse trabalho começou a ser feito em 2007 de forma muito modesta, observando o potencial que o Jalapão tinha como turismo, ainda muito pouco instalado, aplicado, aparelhado, mas algo que nós tínhamos uma visão de que seria promissor. E realmente, eu digo que a pousada ela é como se fosse meu filho. Meu filho Pedro tem 13 anos, nasceu no mesmo ano da pousada. E com o amor que eu crio ele, eu procuro transferir o exemplo, o ensinamento, o cuidado, o jeito, para que ele perceba das minhas atitudes da pousada que a responsabilidade, o trabalho são exemplo e que a gente tenta transformar esse amor sempre em cada vez mais prosperidade. Que legal, bacana. A pousada começou muito pequenininha em 2007. Nós começamos com 7 apartamentos. Desses 7 apartamentos, só 2 tinham ar-condicionado, uma correria danada para tentar colocar em ordem. E eu me lembro muito bem quando nós fizemos o primeiro plano de negócio pelo Sebrae, o nosso ponto de equilíbrio seria uma pessoa hospedada por dia. Era muito pouquinho. E desde o início nós conseguimos, temos um trabalho de formação de equipe desde o início. O Jota e a Dona Eva, que são os gerentes da pousada, a Dona Eva é responsável pelo restaurante, o Jota pela pousada, eles estão com a gente desde o início. Então é uma trajetória também de sucesso nessa parceria, que já são quase 14 anos trabalhando juntos. Olha, aqui em Palmas está chovendo, não sei aí em Ponte Alta como é que tá, mas é para se notar que é um ano atípico, totalmente, né? Mas conta pra gente como é que estão as atividades no turismo aí na região. Certo. Eu percebo dentro do ambiente que está hoje, que estamos vivendo hoje, uma mobilização ainda um tanto quanto velada, mas crescente e substancial para se fazer um trabalho de retomada no turismo. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas eu percebo as pessoas procurando se organizar para ter uma condição de melhorar a forma de prestar o serviço e, principalmente, neste ambiente de instabilidade, da questão de saúde, as pessoas também estão procurando se organizar. Como se eu converso com muitos, graças a Deus temos excelentes relações dentro do ambiente do turismo, em todos os municípios, inclusive quando eu sou chamado para falar de Jalapão, falo com propriedade, falo porque conheço, que vivencio isso há tempo, mas eu já defendi isso em várias das reuniões que participei, eu não vejo o Jalapão somente como destino. Eu vejo o Tocantins como destino, e esse destino Tocantins, ele é composto pelo Jalapão, por Serras Gerais, pelo Cantão, por Taquarussu, por Serras e Lago e por todos os locais onde existe possibilidade de turismo, que o nosso Tocantins ele é abençoado nesse sentido. Então, falar de um ambiente de turismo significa procurar integrar todas essas rotas turísticas. E conversando com todos os destinos estabelecidos aqui, eu percebo pessoas engajadas em cada vez se profissionalizar mais. Em várias das conversas das quais participei, inclusive da reunião em que conversamos junto com a diretora Eliana, o Moisés e demais lideranças do setor do turismo, a parte governamental também, ficou muito claro para mim e chegou-se o momento de parar de falar daquilo que a gente não entende, de querer ser infectologista o tempo todo, de querer ficar desvendando os mistérios do vírus, e que nós tivéssemos, a partir de umas 3 semanas, que isso acho que me tocou o coração, vamos procurar dar uma agenda positiva para aquilo que nós estamos vivenciando. Sinceramente, conversando com os mais próximos, eu tenho trazido isso. O João, meu irmão, faz toda a questão também de que nós não percamos tempo tratando dos problemas que não têm solução. E a objetividade que nós temos em procurar solução para os problemas que já tínhamos, mas que nós não tínhamos tempo, condição, organização para conseguir solucioná-los.
E foi nesse momento do início da pandemia que caiu a ficha de que era necessário olhar para o nosso quintal. Era preciso que nós fôssemos virar as latinhas de água dentro do quintal, ao invés de ficar apontando o quintal dos outros, falando que a dengue vem de lá. E isso se fez e se construiu a partir de uma autoanálise. Onde nós podemos melhorar? Essa pergunta sempre ela foi feita desde o início da pousada. Onde nós podemos melhorar? E foi isso que nos deu condição, subsídio, para que conseguíssemos sair de 7 apartamentos para os 45 apartamentos que trabalhamos hoje, com uma taxa de ocupação bacana. Foi porque, junto aos nossos clientes, às agências, aos guias, os condutores ambientais e o simples turista, que ele não tem conhecimento técnico, mas ele sabe o que é bom, foi ouvindo as reclamações daquilo que não estava legal que nós procuramos melhorar a prestação do nosso serviço. Seja estrutural, seja no atendimento, em qualquer um dos sentidos, na massagem, onde for, no bar, tudo isso veio de anseio de pessoas terceiras que nos deram a oportunidade de ter acesso ao que eles sentiram quando tiveram a oportunidade de se hospedar com a gente. Então, nesse ambiente de construção contínua, de melhoria daquilo que nós oferecemos como serviço prestado, nós conversamos algumas vezes e por vezes, tanto eu falando para o João quanto ele para mim, sem saber o tamanho da bobagem que nós estávamos dizendo, nós dizíamos, eu queria 30 dias, com o mundo parado, para eu poder botar ordem na minha vida, que tem muita coisa ficando para depois. E esses 30 dias chegaram da forma menos desejada, mais complicada, mas os 30 dias vieram junto de mais 30 e junto de mais 30, e nós estamos com a pousada fechada já há quase 70 dias. E cheio de desafios. Foram momentos de muita reflexão, Regina, e de pensamento onde eu preciso melhorar. E nós precisamos melhorar em tantos sentidos, tá? Tanto como pessoas que somos na liderança dentro da empresa, como trazer para os nossos colaboradores a sensação de que sempre é possível fazer melhor. E sempre é possível melhorar, não só como pessoa dentro do trabalho, mas como pessoa dentro de casa, no ambiente de relacionamento e assim por diante. Então, essa é a proposta de melhoria contínua que nós temos. E nós estamos nos vendo agora como oportunidade de rever ajustes financeiros. E um livro que eu estou lendo diz lá, custo é igual unha, tem que cortar sempre. Só que quando a gente está no meio daquela avalanche de coisas acontecendo... Não consegue ver. Então, é momento de reavaliar tudo. A nossa relação com fornecedores, a relação que temos com nossos clientes, que é muito próxima, muito pessoal, inclusive, são nossos amigos, e rever essas condições para que nós aproveitemos a oportunidade agora que o Jalapão está tendo, que o mundo está tendo, para refletir e propor melhorias de fato na nossa condição operacional. Rever condição de reservas, como fazer as reservas, como dar uma segurança para aquele que está reservando, como ter segurança, como refazer as contas da remuneração proporcional que nós passamos como prêmio aos nossos colaboradores, colocar isso de uma forma que ela fique bom para todos e fazer com que a pousada ela seja sustentável e que ela continue sendo exemplo de como se fazer. E a forma que tem para fazer isso é reconhecendo que nós realmente não estamos prontos, temos muitos casos para melhorar e só não aprende aquele que acha que sabe. Essa é a proposta que nós temos, continuar melhorando sempre. É isso sim. Uma pesquisa da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, baseada em dados do CAGED, apontou que o turismo promoveu o incremento de vagas de trabalho oficiais, carteira assinada, de uma forma crescente por 2 anos seguidos. Aqui no Tocantins, por exemplo, no ano passado foram quase 500 vagas criadas no turismo, vagas oficiais. A gente sabe que o turismo também traz muita oferta de emprego indireto, né, através do turismo, mas oficialmente foram 500, o que representou 185% de crescimento em relação a 2018. Ou seja, a gente vinha numa crescente, um cenário favorável, o turismo só crescendo e melhorando.
O que a gente pode esperar nesse pós-pandemia, na sua visão, como um líder da categoria? Regina, o turismo me surpreende. Cada vez que eu trato do assunto, cada vez que eu trabalho, a cada dia eu sou surpreendido. O turismo é avassalador. Ele não pede licença para chegar. Num estado onde tem o tanto de belezas que nós temos, potencial turístico que tem, o já instalado e aquilo a se explorar ainda, é muita coisa. E o turista chega, ele vê hoje rapidamente as imagens pelas redes sociais, e ele chega e ele vai chegando, tendo estrutura ou não tendo, tendo ordenamento ou não tendo, tendo sustentabilidade ou não, o turista chega e passa para dentro. E quando a gente fala da mão de obra, que é diretamente relacionada ao emprego que você diz, eu tenho pérolas nas minhas mãos quando me refiro à minha equipe. São pessoas que têm comprometimento, compromisso, e são de plena confiança. E eu não tenho dúvida de que, quando eu cheguei, eu tive que tomar a decisão, junto com o João e com os que me assessoravam juntamente, que nós tínhamos que fazer a lapidação dessas pedras. E a lapidação ela teria que vir através da qualificação. A qualificação, com a parceria com o SEBRAE, com o SENAC, com o apoio que o SESC dá na visão através da Fátima, que trabalha junto com a gente, é um formato de entender como as pessoas podem ter acesso tanto à formação profissional, mas principalmente como muda o comportamento delas na autoestima para que elas executem as suas funções do dia a dia, independente do lado que seja. Da massagem, do bar, da recepção, da camareira, de quem for. Tem que ter qualificação porque a pessoa começa a trabalhar com amor. Ela nitidamente passa a ter uma autoestima que o sorriso dela fica fácil, que a fluidez do trabalho acontece, que a produtividade se materializa. E isso é o que nós buscamos. Então, quando se vê dentro do turismo a demanda e a geração de emprego que existe e tende a continuar existindo, é necessário que nós tenhamos o cuidado e a sensibilidade de lapidar essas pessoas pérolas que estão na nossa vida. Eu tenho na pousada um quadro de 23 pessoas, me incluindo o João e minha mãe. Esse quadro de pessoas são pessoas que atuam nas mais diversas áreas. As meninas da massagem fazem um trabalho campeão, o Lucas no bar junto com os acompanhantes e toda a equipe. Mas todos receberam qualificação. E isso muda completamente a realidade da prestação do serviço. As pessoas trabalham com o coração, o sentimento na ponta da botina. Agora, quando se fala no que o turismo gera de emprego e gerou, você trouxe números, esses números eles não são o que acontece de fato. É maior, o turismo gera muito mais emprego do que uma instituição que mede aquilo por empregos diretamente formais e por pessoas que estão ligadas ao IBGE, ou ao Cine, ou ao Ministério do Trabalho em geral. O turismo mudou a região que eu conheço bem ali de Ponte Alta, Mateiros e São Félix. O turismo trouxe a condição para aquela mulher que ela dependia exclusivamente do marido, para que ela botasse uma geladeira dentro de casa, para que ela melhorasse a sua autoestima, para que ela passasse, de fato, a acreditar que a dignidade podia fazer parte da vida dela. E dela, dele, das crianças, das pessoas que têm oportunidade de começar a ter uma educação empreendedora a partir do que o turismo pode oferecer. Nenhuma atividade que eu conheço é tão dependente da mão de obra das pessoas, do sentimento, do jeito, do cuidado, da capacidade que as pessoas têm quando fazem turismo com amor, a oferecer para as pessoas um sentimento de que elas estão sendo bem recebidas. Então isso é fantástico. É tão bom quando a gente viaja na condição de turista e tem uma receptividade legal, uma harmonia boa, uma hospitalidade nos locais que chegamos, e é natural. E que nós que estamos aqui na ponta, no receptivo, nós procuremos agir dessa forma. Quando se fala na geração de empregos, houve uma forte intervenção
do SENAC e do IFTO na formação de condutores ambientais e guias de turismo. Realmente isso foi extremamente necessário, é necessário. E eu conheço excelentes profissionais que trabalham na condução e no guiamento turístico nas diferentes regiões turísticas do estado. E não me preocupo quando percebo que o número de pessoas treinadas passa a aumentar. Eu me preocupo e compartilho isso com os mais próximos de forma muito clara. Precisamos ter uma conscientização de que as pessoas que têm a qualificação de condutor ambiental ou de guia, que não se baste somente aquela qualificação. E a maioria tem entendido isso. Muitos são assumidades e outros, infelizmente, continuam como motoristas do carro. E é pouco. E todos têm potencial, com quem eu converso tem potencial. Então, quando eu converso sobre qualificação, sobre a mão de obra, sobre principalmente a manutenção do emprego, da condição da oportunidade de trabalho, é necessário que os condutores e guias tenham um esforço no sentido de aprender melhor geologia, botânica, a fauna, a cultura local, quais são os costumes, para que serve aquela raiz, coisas básicas do andamento, do dia a dia que o turista quer saber. Então, essa qualificação é importante. E tudo que está acontecendo, por mais que esteja sendo complicado viver esse momento e passar por ele, está doendo para todos. Mas esse momento, quando ele passar, a galera vai querer sair dentro do apartamento, olhando para o concreto, e vai querer vir para respirar o ar que nós temos, ver a vegetação e dar um mergulho nessa água linda que o Tocantins tem para oferecer. Então, o emprego nesse momento é um baque. Mas vamos sair dele. Com melhoria na prestação de serviço, nós vamos sair dele. E o que é que você tem orientado para esses gestores, para esses empresários do turismo, em relação à gestão de pessoas? A primeira coisa é que a qualificação tem que acontecer. Não podemos esperar dos colaboradores que eles cheguem prontos. Não estamos. E, portanto, nós temos que oferecer, através desses parceiros, que têm a expertise, o ambiente profissional para conseguir oferecer profissionalização. Quando se fala em olhar e buscar um cenário melhor para o turismo, baseado nesses pilares que eu estou descrevendo, eu confesso que a maioria das pessoas tem tido abertura para que essa relação ela melhore com colaboradores e com clientes. No ano passado, você acompanhou junto com a gente, houve uma reaproximação do SEBRAE com a região turística do Jalapão. O SEBRAE já vinha atuando fortemente na região de Serras Gerais. E a reaproximação com o Jalapão, nós fizemos parte, estivemos juntos. E houve muita demanda reprimida diagnosticada. O período que se passou com falta de um atendimento adequado, as pessoas passaram a deixar de acreditar e que, de fato, era possível ter uma qualificação, ter uma melhoria nas mídias sociais, nas fachadas, no atendimento ao cliente, na gestão especificamente, no controle financeiro. Essas coisas não vinham sendo feitas. E eu percebi que quando iniciou essa paralisação necessária por conta de contaminação e da pandemia, parou-se de olhar para aquelas coisas que tinham que ser resolvidas de fato e ficamos todos tentando resolver os problemas que não fazem parte da nossa capacidade de solução. E o SEBRAE não deixou a mão dessas pessoas nesses momentos. As consultorias ela têm acontecido de forma online e esse online tem me surpreendido, porque as pessoas estão aproveitando não só para ter uma qualificação de gestão profissional, mas é onde está havendo alento, é onde está havendo um conforto de que realmente vai haver uma luz no fim do túnel, e essa luz no fim do túnel, quanto mais nós trabalharmos para organizar a casa agora, mais rapidamente nós vamos conseguir alcançá-la. É necessário prestar atenção nisso agora, Regina. Prestar atenção de que tem muito problema para ser resolvido. Eu não tinha nem consciência do tanto de problema que eu tinha. O João começou a levantar questões de ordem financeira, de ordem operacional, e isso chegou num momento em que secou a fonte, acabou a reserva financeira. Nós vínhamos de 2 investimentos que nós estávamos sem reserva, e a maioria das pessoas estão sem reserva. E esse problema da reserva...
Esse problema da reserva financeira é um deles, né? Mas pode citar para a gente o que seriam os problemas hoje que vocês sentem aí na pele, enquanto empreendedores do turismo, que os políticos, que as instituições precisam agir para minimizar os efeitos dessa crise tão grave? Quais são esses problemas? Regina, a parte do ordenamento turístico está diretamente ligada à organização dos atrativos e à sustentabilidade do que eles representam. Todo atrativo tem uma capacidade de carga para ser respeitado. Quando se excede essa capacidade de carga, mais pessoas acessam um atrativo turístico natural. Ao mesmo tempo, é natural que se tenha uma perda da sustentabilidade. Então, o ordenamento é necessário que aconteça. O momento que nós estamos, ele requer também um posicionamento sobre o ordenamento, seja ele por parte do próprio proprietário do atrativo turístico, para que ele se faça valer daquilo que está determinado pelo licenciamento ambiental e por aquilo que rege a norma ambiental, ou de forma a se organizar em associações, ou de forma a se organizar em questão municipal ou regional. Não é isso que eu estou determinando que venha ao caso, mas o ordenamento, nesse momento, é necessário que ele aconteça. E para ter efetividade no ordenamento, é necessário a fiscalização do Estado. No ano passado, a parceria que foi feita entre o Naturatins e o SEBRAE para fazer licenciamento ambiental dos atrativos turísticos e das pousadas, restaurantes que compõem o trade turístico na região de Jalapão, isso teve efetividade. Eu digo porque eu sou cliente pela pousada. E esse momento é momento para se pensar em aplicar o ordenamento. Só que o ordenamento só vai se aplicar se houver fiscalização efetiva sobre isso. É necessário que tenha. Eu não gosto de ser fiscalizado, ninguém gosta, em certos pontos desagradável, mas para que haja sustentabilidade é necessário fiscalização. Então, sou contra a intervenção plena do Estado em qualquer parte da economia, mas nesse caso em que diz respeito ao Instituto Natureza, que ele se posicione sobre fiscalização, um efetivo maior tem que ser disponibilizado, porque junto com essa fiscalização, que fiscaliza quantas pessoas entram no atrativo ao mesmo tempo, também se fiscaliza as agências que estão ilegais, que sempre foram ilegais e que não fazem o seu trabalho corretamente, porque não pagam impostos, não têm seus funcionários devidamente tratados, não fazem manutenção preventiva nos veículos. Então, é um trabalho que ele compreende não só a sustentabilidade, mas é um trabalho de fiscalização que compreende a segurança da operação. E se nós, como associação, e principalmente as agências que estão legalizadas, as agências que fazem parte da TTR e das demais, essas agências estão legalizadas junto ao Naturatins, é necessário que tenha fiscalização para que os não estão legalizados, eles não possam trabalhar, os malvados dos piratas, que a gente chama lá dentro. Então, é necessário que você tenha uma fiscalização nesse sentido. E, claro, há 11 anos já tentando procurar uma forma de melhorar a parte estrutural do Jalapão. Acesso é triste. Estradas. A estrutura dos pontos é triste. E tudo isso tem que ser melhorado, e a intervenção do Estado sempre é bem-vinda. A maioria dos pontos estão em propriedades privadas. Então, essa estruturação, ela advém da necessidade de investimento e conscientização do proprietário. E, além disso, a oportunidade que o Estado tem de se fazer valer a normativa que rege, que tem que ter uma estruturação, um ordenamento e uma organização a partir daí de chegar à sustentabilidade. Excelente. Nós temos um trabalho efetivo no Jalapão com a pousada e no final do ano passado nós demos mais um passo no sentido de fazer uma integração entre Serras Gerais e o Jalapão. Isso já havia acontecido a partir do início de 2018. Nós temos uma boa relação com o Luiz Henrique e a Paula, da Lagoa do Japonês, e foi feito um trabalho efetivo de persuasão e conquista perante as agências de turismo e a difusão do nome da lagoa, que é Serras Gerais, para que ela pudesse passar a ser visitada. Então, é um roteiro integrado entre Serras Gerais e o Jalapão, iniciado pela Lagoa do Japonês, também com uma abrangência para a natividade. Um ponto turístico que fica entre Ponte Alta, Pindorama e Almas, que fica no município de Almas e é de Serras Gerais, é o Cânion Encantado. E nós estamos trabalhando desde o ano passado
para fazer uma estruturação dentro do Quênia Encantado e que ela sirva, perdão, sem falsa modéstia, como uma referência em relação ao ambiente de estruturação, organização, ordenamento e segurança. Então, esse trabalho está sendo feito, foi inclusive uma das válvulas de escape que eu tive para poder trabalhar durante a pandemia, foi ir para lá e ficar batendo pá, trabalhando, organizando, mas é um trabalho que eu estou procurando fazer com o cuidado de que tudo aconteça dentro da realidade do que eu sempre cobrei de que os atrativos fizessem. E a proposta não é de jeito nenhum ser melhor do que ninguém, mas é fazer com que essa iniciativa de trabalhar de uma forma ordenada, ela reflita como exemplo para o bem e que Serras Gerais, que já tem um preparo maior, por ter uma intervenção do SEBRAE há mais tempo, na parte de segurança, organização e ordenamento, possa se aperfeiçoar mais ainda, sempre é possível melhorar, mas que o Jalapão também seja tocado pelas intervenções das consultorias, pelo ambiente criado, pelo licenciamento ambiental e pela vivência que as pessoas têm na oportunidade de conversar com o turista e ouvir o turista e ele fala assim, faz um deck aqui, organiza esse banheiro, vamos melhorar essa condição, por que tantas pessoas ao mesmo tempo? Eu esperei 1 hora na fila, teria como a gente marcar um horário? Então, eu tenho uma boa relação, graças a Deus, com as pessoas envolvidas no trade turístico. E essa boa relação, eu quero que ela traga ainda mais portas abertas para que nós tenhamos um ambiente de crescimento junto. Isso seja trabalhando com atrativo, trabalhando com pousada, com restaurante, por onde for. Essa é a proposta de melhoria e eu acho que dá realmente para melhorar sempre. Falo isso para você de coração. Que legal, muito bacana. Vamos interagir um pouquinho no chat? Vamos ver o que os nossos ouvintes, quem nos acompanha aqui, tem dito para a gente. Olha só, a nossa diretora Eliana Castro, ela agradece muito por você estar aqui compartilhando as suas experiências conosco e nos apoiar nas ações do SEBRAE. Obrigadão, Nilton, em nome da nossa diretora técnica Eliana Castro. A Maria Cristina fala assim, parabéns pela perseverança e mantenha a fé. Tudo será melhor. O turismo no Tocantins é o lugar que todos querem conhecer. E eu acho isso também. Ela está correta, Nilton? Ela está correta, sim. Ela está correta e foi para mim, sem dúvida, um choque quando caiu a ficha de que era momento para começar. Era momento para começar a refletir e olhar para o meu quintal. Como você me disse hoje para mim, não dá para trocar o pneu com o carro andando. E o carro parou. Então agora é hora de fazer a revisão geral. É hora de perceber que existem falhas, essas falhas têm que ser corrigidas. E quando eu falo isso, Regina, eu não falo só para a porteira de dentro da minha pousada, não. Eu converso com os proprietários das agências e, é claro, um ambiente criado desde o início do Jalapão, e não se sabe por que se criou esse formato do como age-se hoje. Mas, com certeza, pensando em como fazer o circuito Jalapão, a partir da logística que as agências têm hoje, preparo, expertise, estrutura de veículos, estrutura de pessoas, tem como se pensar como fazer o melhor roteiro. E não porque sempre foi feito esse roteiro agora. Tem como se pensar em fazer roteiros, de repente, mais extensos, que dão uma margem, uma rentabilidade melhor e que dão uma condição das pessoas, de fato, terem uma imersão ao contato com a comunidade, com as pessoas, viverem a experiência de ter contato com as pessoas que fazem parte desse interiorzão do Tocantins. Então, é oportunidade para todos os pontos. E são oportunidades, Regina, que não exigem o investimento que todos estão com dificuldade de fazer agora. Repensar não custa. Assumir que nós temos errado, ter humildade de reconhecer que haviam erros, não custa. Nós temos plena liberdade e acesso hoje às consultorias, que elas têm sido, inclusive, gratuitas, para que haja um choque de gestão nas empresas, independente de qual segmento elas sejam. Isso diz respeito a todo o segmento do turismo. E esse choque já está sendo cobrado, né, nesse momento de crise em que todos têm que repensar os custos, como você colocou, e rever a forma de fazer para melhorar.
Agora, vamos aqui mais um elogio. Ponte Alto do Tocantins e região te agradece, Newton. Você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Quem fala é o Paulo Ricardo Ramos. A Bacana. Ângela Dantas Oliveira. Sou proprietária de um hotel em Porto Nacional. Quero saber a respeito de financiamento. Essa dificuldade do caixa, que deve estar zerado para todo mundo, o que você tem orientado em relação a isso? As empresas do turismo estão conseguindo crédito quando buscam as instituições financeiras? O que tem sido a saída? Não tem. Está muito complicado. Eu tenho amigos muito próximos que isso está demorando muito a acontecer. Está passando tempo, inclusive. Então, requer um olhar mais cuidadoso sobre isso que está acontecendo. As pessoas estão precisando e não estão conseguindo acessar. E é um ambiente muito complicado. Pelo que eu conheço de instituição financeira, eles dão crédito àqueles que têm capacidade de pagamento. E, nesse momento, muitas pessoas não têm capacidade de pagamento, precisam de crédito. Aí, como que vai ser essa interação, essa integração entre o que precisa e o que não está tendo condição de ofertar? É preciso fazer um meio de campo aí. Eu acho que isso tem que ter intervenção tanto governamental quanto as instituições que têm essa expertise, sim. Nesse caso, a Sebrae também pode se debruçar sobre isso. É isso. Olha só, a consultora Tatiana, ela coloca assim, disposição para crescer. Essa sua postura te faz sucesso. Parabéns. Obrigado, Eduardo César Padovani. Espero logo, logo visitá-lo, meu amigo. Ó, todo mundo sentindo saudade do turismo aí na região do Jalapão. E eu acho que, de fato, o caminho é esse. E a gente já vinha conversando em outras lives, quando a gente pôde conversar com a Ana Clésia do Sebrae Nacional, ela também colocava isso, que o turismo na região de natureza, ele tende a retomar primeiro, né? E como Sim. se preparar para essa retomada? O que você tem dito aí de dicas para o empresariado para esse novo momento que virá? Tá. Regina, você falou da Tati agora, né? A Tati tem atuado na liderança dessa consultoria que está sendo trabalhada para a melhoria da condição, estruturação de Serras Gerais, que já aconteceu, hoje já é materializada, e para agora essa parte da estruturação e revitalização do empresariado do Jalapão. Ontem eu participei de uma reunião com ela, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Ponte Alta. Essa reunião aconteceu hoje com o Mateiros também, e ela deve acontecer em São Félix, acredito, amanhã. O que se propõe é que nós tenhamos uma condição responsável para começar a se pensar em voltar. Esse voltar, eu acho que ele não tem que partir de mim uma data, mas eu acho que é necessário que nós tenhamos a consciência de que uma hora nós vamos ter que voltar. E é necessário para que quando nós tivermos a oportunidade de voltar, não seja esse momento que a gente venha acordar para falar, e agora? Como é que eu volto? Vou me arrumar. O momento de arrumar a casa é agora. Antes eu me referia a arrumar a casa pensando em questão de gestão, organização interna, a parte de condução dos negócios. Mas agora nós temos que começar a pensar e se organizar para a realidade do que é hoje o novo normal. E nós temos que trazer segurança. Os outros destinos turísticos, eu já recebi vários protocolos escritos por Bonito, que hoje à tarde eu conversei com a Fátima. A Fátima falou, Bonito está voltando. 1º de junho, Bonito restabelece essas atividades. Fernando de Noronha está falando em voltar. As serras todas já estão voltando. Gramado, Canela, Serra Gaúcha. E são destinos que têm na sua característica, na sua essência, o ecoturismo. E que as pessoas, quando precisarem e tiverem condição de sair dessa quarentena e forem viajar, eles querem ecoturismo, mas não necessariamente eles querem o Tocantins. E se nós do Tocantins não soubermos acompanhar a velocidade dessa retomada para estarmos prontos para voltar no momento certo, esses outros destinos podem, sem querer, mas porque fizeram o mais fácil, que era fazer ao tempo e à hora o que é necessária e responsabilidade, eles podem tomar as pessoas que viriam para cá. Então, nós não podemos perder o bonde. E eu não estou falando isso simplesmente por dinheiro, eu não estou falando isso por uma questão de arrecadação, não. Eu estou falando pela sobrevivência dos nossos negócios.
Estou falando para que nós não percamos todo o legado de uma propaganda que foi feita de forma gratuita pela novela e que isso nos trouxe um acréscimo aí. Até hoje eu não achei números que pudessem retratar a realidade do que o marketing que a novela trouxe. Então nós não podemos se dar o luxo de deixar para depois. O momento de se preparar é agora. E se o momento de se preparar, nós soubermos se apropriar dele e cada um fizer a sua lição de casa, não é? Se nós começarmos a trabalhar agora, eu acredito que nós temos possibilidade de começar a trabalhar em julho. Se preparar agora. Se nós deixarmos para começar a se preparar no final de junho, porque a perspectiva é voltar em julho, não dá tempo. Ela vai voltar em agosto e assim por diante. Nós temos pelo menos um mês de delay entre a ficha cair e a possibilidade de retorno. Entendi. O que nós temos que vender para o nosso cliente não é só o ecoturismo mais. Nós temos que vender segurança. As pessoas querem se sentir seguras. Então, nós temos, no início da nossa conversa, nós falamos a respeito de qualificação profissional. Vai ter que haver uma requalificação minha, uma requalificação de todos os envolvidos no trade para saber o que é cumprir um protocolo. Isso significa mudar hábitos, inserir costumes que nós não tínhamos e passaremos a ter que ter. E para fazer que isso aconteça de forma efetiva, é necessário envolver os técnicos que estão trabalhando na formação de um protocolo que ele seja condizente com a realidade do técnico, porém, ouvir o técnico de saúde para saber o que vai ter efetividade e necessidade de fato de aplicação, para que a gente não tenha munição de menos, mas também que não tenha munição de mais. E junto com esses protocolos, sem perder a confiança, nós temos que ter envolvimento do trade. O trade turístico tem que participar dessa discussão. Uma agência de turismo, se estabelece, por exemplo, um protocolo para ela, que dentro de um carro que cabe 7 lugares, vai poder só ir o motorista mais 2 pessoas, é preferível continuar fechado. Porque não tem justificativa financeira para conseguir fazer a operação. Então, nós, do trade, temos que ser ouvidos no momento de se construir esses protocolos para unir a técnica da saúde, a técnica do turismólogo, mas o que nós entendemos e nós da ponta entendemos é como funciona a peculiaridade da logística do Jalapão. A peculiaridade de Serras Gerais, do Cantão e dos destinos turísticos do Tocantins, que tem uma distância de Palmas e que precisam ter uma estrutura de transporte em veículos 4x4 para se acessar alguns dos lugares. Então, esse envolvimento do trade, ele é indispensável para que nós criemos, ao tempo e à hora, um protocolo que ele seja execuível, prático, eficaz e que nós consigamos operar o quanto antes e que o turista que venha, ele tenha consciência. Lembrando uma coisa, quando nós voltarmos, foi diferente de quando parou. Quando parou, as pessoas foram obrigadas a parar. Até que, convenhamos, eu conversei ontem com o prefeito de Ponte Alta numa reunião, eu e o João estávamos lá, conversamos com ele. A prefeitura de Ponte Alta nunca nos proibiu de trabalhar. A pousada nunca foi obrigada a estar fechada. A Água do Jalapão sempre teve o aval da prefeitura para trabalhar, de acordo com o cuidado e protocolos estabelecidos pela prefeitura. Agora, evidentemente, nós não nos sentimos seguros de repente, estar trazendo alguém contaminado, contaminar nossos colaboradores e levar esse vírus para a cidade. No momento em que isso aconteceu, nós aderimos de forma livre e espontânea. Mas, de qualquer forma, a maioria das pessoas foi impedida de trabalhar. As agências foram impedidas, os atrativos foram impedidos de forma coerente. Isso foi taxativo, não pode, pronto, acabou. Decreto do Estado, decreto dos municípios. Um retorno, quando ele acontecer, ele é facultativo. Eu penso que ele deve ser facultativo, só deve voltar a trabalhar quem quiser, quem se sentir seguro para isso. Quem não quiser voltar a trabalhar, não deve voltar a trabalhar, fica quieto. Ninguém é obrigado a restabelecer as atividades. Agora, entra uma questão de obrigação. Quem for voltar a trabalhar tem obrigação de cumprir os protocolos. Tem obrigação de fornecer segurança para os colaboradores, para a população local e para o turista. Então, repetindo para ficar muito claro, facultativo para quem quiser. Quem não quiser, não volta. Agora, importante, quem quiser voltar, os protocolos que forem construídos com o apoio do empresariado, as instâncias técnicas e as pessoas que estão envolvidas no trade, esse protocolo ele tem que ser aplicado nos mais diferentes segmentos.
Isso pode acontecer Obrigatório. na pousada, no restaurante, na agência, na loja de souvenir, onde for. Tem que ter um treinamento específico para isso. E para isso nós precisamos ter consciência e tempo. Por isso que nós não podemos deixar para daqui a pouco. Tem que começar Tem hoje. que ser agora, é isso. É. Yuri Turismo, ele coloca assim que quando esse problema todo passar, para você reservar 30 apartamentos, que a turma lá tá doidinha para vir para o Tocantins. Ele não fala de onde ele é, mas tá aí o recado, já reserva 30. O Yuri é brother nosso, trabalha, faz umas expedições lindas pelo E ele Brasil e tá, pelo Chile. ele fica Parceirão. onde? São Paulo? A sede dele é em Leme, no interior de São Paulo. Mas ele está fazendo um trabalho no Chile, principalmente fantástico. Ele Que bacana. fez Atacama ano passado. Eu até fui lá para fazer uma visita para ele ajudar no início do trabalho. E esse ano ele estava com tudo fechado para fazer a Patagônia chilena. Mas, infelizmente, com essa história toda, ele teve que dar um break. Mas logo, logo está no pé do eito. O bicho é pé quente. É isso. Olha só, a diretora Eliana coloca assim, como é que está sendo para a empresa a manutenção da relação com os clientes que já estiveram aí na pousada e voltarão ao Jalapão? Como é que você está fazendo esse contato? Tem mantido esse contato com os clientes? Essa cobrança da Eliana ela é antiga, desde que nós passamos a ter conversas específicas a respeito de qual que é o futuro da Águas do Jalapão. E eu sempre tive um foco muito espontâneo na forma como se organizou o Jalapão e na forma como o Jalapão criou a sua logística na peculiaridade que tem como organização. O foco que a Eliana quer chegar com essa pergunta, eu entendi, Newton, o que você está fazendo para fazer com que a Águas do Jalapão ela se consolide para que possa receber o turista particular, para que ela possa ser um destino também e não só ser um local para se dormir? Essa estruturação ela aconteceu de uma forma muito bem feita, com sensibilidade, com intervenção do paisagismo, proposto pelo Sebrae, e hoje nós temos um ambiente natural, uma vereda muito bacana, com um ofurô, e tudo isso foi feito com muito cuidado, muita delicadeza, para ser, de fato, um destino turístico. E a relação direta com os clientes, ela passa a ser uma realidade no momento que nós praticarmos uma interação direta através das redes sociais. Isso hoje não é praticado, mas está na pauta, viu, Eliana? Pode ficar tranquila. E eu sou meio quadradão nessa parte das redes sociais mesmo, mas nós estamos sentindo a necessidade de cada vez estreitar mais essa aproximação com o cliente. E esse cliente, evidentemente, ele vem através, na maioria deles, pelas agências, mas nós temos condição de fazer um trabalho para que esse cliente ele possa ser fisgado através das nossas páginas, do trabalho que nós faremos para divulgar Águas do Jalapão, e que isso facilite também o trabalho desses nossos parceiros agências e dos condutores ambientais, dos guias, e fortalecer o turismo como um todo, tanto no Tocantins quanto no entorno, onde alguns parceiros trabalham. Muito legal. Olha, a Ana Elisa Rovesi, ela coloca assim, a pousada é demais, é visível o amor que vocês têm pelo que fazem, com certeza pelo sobrenome aparente. E ela faz o depoimento, aí faz o depoimento falando justamente dessa paixão. E a Jane, que eu acho que é uma funcionária sua, ela fala assim, gente, ele é o melhor, excelente pessoa, excelente patrão. Ó, só elogios para sua pessoa. Olha, da massagem. Ai, que bacana. Jalapão Expedições, Nelma, estaremos nessa pousada e te apresentarei esse cara fantástico, porque a Nelma, um pouco antes, falou assim, tem loucura para conhecer o Jalapão. Então, Nelma, vem conhecer e vai gostar do que vai ver, inclusive na pousada. Ó, Laços do Jalapão. Opa, Águas do Jalapão é top. Todos os nossos clientes ficam lá. Muito bacana. São parceiros nossos, sim. Vamos correr aqui, já buscando outras interações. A Fátima. Newton, você como empresário, quais são as mudanças, além dos protocolos, que devem ser tomadas? Pois imagino que os turistas vão estar mais conscientes, mais exigentes. Além dos protocolos? Essa exigência ela é constante e ela acompanhou sempre. Tem uma coisa que ajudou muito a gente, eu preciso confessar isso, que ajudou muito nós do trade como um todo, é quando nós passamos a oferecer serviços, eu já há 13 anos, muitos desse tempo ou até anteriores, é que foi
um conceito criado para o Jalapão nas redes sociais e no início da internet, no Google, em que o Jalapão é difícil, é complicado, não tem estrutura, não tem desenvolvimento para poder receber os turistas. E quem viesse tinha que ser praticamente um herói. Isso trouxe uma diminuição, ou quase uma zerada, na expectativa de quem vinha visitar o Jalapão. Então, quando as pessoas chegavam, que viam um pouco mais do que elas esperavam, ou até bastante mais do que elas esperavam, se sentiam surpreendidas. Isso facilitou muito a nossa vida. Só que chegou num ponto em que nós tivemos condição de se estruturar, de melhorar a condição do receptivo, seja ele estrutural, físico ou de pessoas, e isso mudou uma realidade. Mas eu volto lá atrás com toda humildade, Regina. É preciso ouvir as pessoas. Eu vou falar para você de um exemplo claro que aconteceu no nosso TripAdvisor, e eu acredito que a pessoa que fez esse comentário ela não vai estar acompanhando, né? Mas se tiver bacana, quero agradecer desde já. E quem for no TripAdvisor da Águas do Jalapão vai ver lá um comentário ruim que tem lá e vai ver que é um agradecimento meu. Em 2016, uma pessoa ficou hospedada na Águas do Jalapão, uma senhora, e ela ficou 2 dias lá. E ela descreveu no comentário dela que o lugar é punk. Foi muito difícil passar 2 dias lá. As pessoas, os proprietários, provavelmente eles têm outra atividade. Eles não se dedicam. Falta amor no que eles fazem. Doeu. Doeu que pesou. E realmente, na época, a gente não tinha uma dedicação totalmente focada lá. E nesse momento, eu falo eu, o João, a minha mãe, na época o Dani estava com a gente, e todo mundo, nós tivemos força também da nossa equipe para envolver o coração nisso que a gente faz. E aí, quando nós chegamos, eu fui pegando, virou uma lista, sabe? Eu tive que fazer um checklist e escrevi tudo do que ela reclamou. Tudo que não tinha, tudo que faltava, tudo que era mal feito. E quando ela deu uma chacoalhada. Ela mexeu realmente com o brio, tanto meu como gestor, do João e da nossa equipe. E quando tudo foi concluído, esse trabalho foi realizado, aí eu fui com o coração aberto para agradecer e falar, você tem aqui na Águas do Jalapão, quando você quiser, um fim de semana por nossa conta, eu quero que você venha ver o que você causou como transformação dentro desse ambiente aqui. Foi muito prazeroso poder chegar nesse ponto. E a pergunta que não quer calar, ela já voltou? Não, ela não voltou. Eu acho que ela não deu muita bola, não. Ela fez aquele comentário ruim lá e deixou a Águas do Jalapão para lá. Mas ela contribuiu muito para isso. Mas o ensinamento que fica, Regina, é esse. No meu entendimento é esse. É que nós temos que ter humildade de conversar com as pessoas que têm a liberdade e, às vezes, até um constrangimento de chegar para a gente e falar, você percebeu que tem uma goteira em tal lugar? Por que você não coloca um cabide lá no banheiro? Vai ficar tão bom. A internet do meu bloco não estava funcionando legal. Esse tipo de coisa, gente, é magnífico. Uma dica traz muito a oportunidade, é uma consultoria gratuita que a gente recebe e tem condição de implementar melhorias, que a maioria delas não tem custo. É só cuidado, só jeito, só a humildade de reconhecer. É muito bacana. Isso é um crescimento. Muito legal. Vamos caminhar para a última pergunta, porque a gente já está chegando a quase 1 hora de live. O papo é gostoso, o assunto é maravilhoso, os desafios são muitos, as oportunidades são muitas. Mas, enfim, a gente tem mais uns 5 minutinhos. E eu queria já fazer uma outra reflexão. Recentemente, o Jalapão foi considerado o 3º melhor lugar para viajar pelo Brasil, né? Isso é uma oportunidade para quem investe em turismo aí na região, mas é também um desafio. Eu queria que você comentasse para a gente, com essa visão assim do pós-pandemia, o que vai marcar a atuação dos empresários tocantinenses no turismo pós-pandemia para continuar melhorando esse ranking do Jalapão como turismo no Brasil? Regina, voltar a trabalhar vai ser um privilégio muito grande. Nós estamos igual cachorro amarrado, com vontade de voltar a trabalhar. E eu percebo que as pessoas, quando elas vêm me traduzir a angústia do momento que estão passando e do paradeiro, traduzem no sentimento que expressam mais a angústia de ficar parado, de não ter a oportunidade de estar vivenciando a fazer aquilo que amo, do que necessariamente o item específico do financeiro que está doendo para todo mundo, está incomodando e inegável que isso aconteça. Agora, o ambiente que nós temos, natural, no Tocantins,
junto eu não conheço. É muita coisa bonita junto. É muito costume, de tudo quanto é jeito, que tem espalhado por aí com pessoas que nos surpreendem. Chegar em Serras Gerais, na Cachoeira do Urubu Rei, e conversar com o seu Davi e a dona Antônia, é uma oportunidade única. E agora há pouco eu estava assistindo a live da Fernanda, da Seriema, e a Fernanda estava falando a respeito deles. Isso é turismo de experiência. Vivenciar esse contato é uma oportunidade que nós temos de oferecer o que de melhor o Tocantins tem, não se restringindo às belezas naturais. Mas a forma que nós temos para encarar esse pós-pandemia é olhando cada um para si, tendo a humildade de reconhecer que tem todo o ambiente do mundo para a gente trabalhar, crescer, fazer esse turismo pequeno, que para nós é enorme, se tornar maior ainda. Nós não temos um turismo de massa, Regina. O nosso turismo é um ecoturismo que ele tem foco em pequenos grupos de pessoas. É natural que isso aconteça pelo formato. Alguns grupos maiores, mas já com mais veículos envolvidos. É natural que aconteça pelo transporte. Os veículos têm que estar envolvidos. Mas se pegar um exemplo de um local que abriu agora, que é Gramado, Gramado recebeu, no ano de 2018, 6 milhões e meio de pessoas. Conversando com os locais, eu tenho um número de 40 mil pessoas nas dunas em 2018, com uma previsão de acréscimo seria, e aconteceu em 2019, quase 40 mil pessoas, e como todos não passam pelas dunas, vamos estimar 50 mil pessoas. É muito pouca gente. Então, esse muito pouca gente que vem para cá quer ser bem atendido, quer ser bem cuidado, quer receber informação a respeito do que o Tocantins entrega. E essa informação, novamente, geológica, cultural, da fauna, da flora, do jeito, do porquê. E essa informação não é só se ela for perguntada, ela tem que ser disponibilizada prontamente. Então, uma melhoria do nosso receptivo é claramente o que vai fazer com que o Tocantins seja diferente. O envolvimento do SENAC nesse tipo de atitude é imprescindível. O trabalho de conscientização específico técnico do SEBRAE para a qualificação dessas pessoas é imprescindível. Só que nada disso tem valor se nós, do trade, não estivermos dispostos a ir atrás desse cuidado, a ir atrás desse conhecimento e a colocar e praticar isso. Mudar o conceito e dar um salto de simplesmente receber, como dizia meu pai, ir para frente porque o mundo é grande, e a gente ter a consciência de qual que é o nosso papel, de fato, no receptivo, é importantíssimo. Numa reunião que eu fiz, depois da modificação que foi feita a partir das consultorias do SEBRAE na pousada, eu perguntei para todos os colaboradores, os que estiverem assistindo vão lembrar, tenho certeza que o João vai lembrar disso, eu fiz a pergunta: o que vocês estariam se não estivessem aqui? 2 minutos para reflexão. Aí muitos pensaram, onde será? Eu ia estar na roça, eu ia estar em outro lugar. E eles entenderam que eu estava perguntando a respeito deles. Mas eu estava dizendo a respeito da pousada. E eu falei para eles, do que adiantaria toda essa estrutura que a gente suou 13 anos para construir, fazendo reinvestimento, trazendo capital de fora, para conseguir chegar num patamar de estrutura que eu possa dizer que ele é bom. A Água do Jalapão hoje tem uma estrutura bacana. Do que adiantaria tudo isso se não tivessem vocês para sorrir, para atender? Muito bom. E você faz diferença. Muito bacana, muito obrigada. E você contribuiu muito na nossa live de hoje. A gente tem 1 minutinho para encerrar, senão eles vão derrubar a gente. Eu agradeço de montão. Tenho certeza que você volta em breve para conversar mais, para passar mais dicas. E a gente só agradece, Newton. Obrigadão. Valeu. A hora que vocês quiserem, eu estou à disposição. As associações, obrigado pelo apoio sempre, pela parceria. A TTR, a Natureja, a Jaca, as instituições que nos apoiam, todos os clientes que participam com a gente, os amigos que aderiram e participaram, a minha família toda. O Eduardo falou lá de Sumaré, no interior de São Paulo. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Meu forte abraço. Tá? Obrigada, Newton. Valeu de montão. E vamos em frente. Perdão, nosso tempo está acabando, são segundos. Só para lembrar que o Circuito Gastronômico Palmas Web e Araguaína Web continua.
Entra lá, tô no lucro, vai no ícone, compre, vote. E quem compra mais também é premiado. Uma ótima noite a todos. E amanhã o tema são aplicativos. Vamos usar os aplicativos para vender mais.